Você tá dirigindo sozinho, uma estrada escura, tem uma chuva fina batendo no para-brisa. Quando de repente uma mulher aparece na beira da estrada. Você para o carro para ajudar, ela entra no carro, mas quando você olha para o banco do passageiro, essa mulher simplesmente desapareceu. Salve os nobres, eu sou Felipe Terrir e aqui eu conto histórias envolvendo a ficção e o sobrenatural, mas às vezes podem ser reais. Então já deixa seu like, compartilhe e se inscreva porque o vídeo começa agora. Vamos começar do começo, porque essa história, essa lenda, é muito antiga. E até hoje sempre bate aquele medo, de sair viajando pela estrada, sozinho, de madrugada. Porque vai que, A lenda da mulher, da estrada, é uma figura clássica do folclore brasileiro. E existem em diversas regiões do país. E sempre naquele mesmo padrãozinho. Uma mulher misteriosa, sozinha, pedindo carona na beira da estrada. Sempre de noite, sempre perto de um cemitério ou de onde ela morreu. O que pouca gente sabe é que essa lenda começou a ficar muito popular lá para os anos 50, 60, com o avanço das rodovias e com o aumento das viagens noturnas. E alguns pedestres, alguns viajantes, principalmente taxistas ou caminhoneiros, começaram a relatar encontros com essa figura. E foi aí que, a partir desse momento, que os relatos não pararam mais. O padrão da história é quase sempre o mesmo, e é exatamente isso que torna a lenda tão assustadora. O motorista, tá caminhando ali, na estrada, seguindo a sua viagem normal, quando de repente ele vê uma mulher, caminhando ali, na beira da estrada e oferece uma carona para ela. E essa mulher, muitas das vezes, parece confusa, frágil, meio molhada da chuva. Existem algumas versões que falam que ela tá usando uma roupa branca, já outras dizem que ela tá usando um vestido de noiva, só que sempre com um olhar um pouco distante. Então ela entra no carro, fala bem pouco, pede pro motorista deixar ela num ponto específico. E o motorista segue a viagem, só que quando ele vai olhar para ela novamente, depois de um tempo, essa mesma mulher simplesmente desaparece. E a parte mais bizarra, meus nobres, vem agora. O motorista, achando que esqueceu de cobrar ou algo do tipo, ou até preocupado com a saúde da moça, vai até o local que ela tinha pedido para ser deixada lá. Chegando nesse local, ele descobre que essa mulher tinha morrido há anos. Ou vê a foto dela, na lápide de um cemitério. Isso já aconteceu em cidades do Paraná, em Belém, no interior de Minas, ou até em grandes avenidas perto de São Paulo. E existe uma outra versão que é até mais conhecida que essa, que não é somente a mulher misteriosa que some. O motorista também desaparece, se é que vocês me entendem. Tá achando essa história pesada? Imagina escutar isso dentro do carro, de madrugada, no meio de uma estrada de terra. Se você já viu algo parecido, comenta aqui embaixo, eu quero saber. E não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo essas lendas sinistras. Só um breve recado para vocês, é que toda sexta-feira às 10h40, a gente conta alguns relatos sobrenaturais, a gente joga alguns jogos de terror, que inclusive é muito sinistro. E também, não esquece de visitar o nosso blog, porque lá tem todas essas lendas que a gente conta aqui muito mais detalhado. Vou deixar tudo aqui embaixo, os links, tá? Sem mais delongas, bora continuar com a história. Beleza, Felipe, mas isso tem alguma prova ou algum caso real? Sim, meus nobres. E é aí que a coisa começa a ficar mais sombria. Esse primeiro relato aconteceu na cidade de Belém e é conhecido como a moça do táxi. Um taxista pegou uma passageira à noite. Ela pediu para ir até o cemitério. Estranho, Lá desapareceu. No dia seguinte, o taxista voltou ao endereço que ela tinha dado para receber o pagamento e o pai dela contou que a filha morreu fazia 3 anos. Esse caso virou matéria local e circula até hoje como a moça do táxi. Outro caso muito conhecido também é o do caminhoneiro em Uberaba, Minas Gerais. O homem disse ter dado carona a uma mulher na BR-050. Ela não falou quase nada e pediu para descer na entrada de um vilarejo. Assim que ele parou o caminhão,
ele percebeu que o banco do passageiro estava vazio e ele jurou ter ouvido a voz dela dizendo: "Obrigado, agora posso descansar." Ainda não está convencido que existem casos reais? Tem um que é muito falado lá no interior do Paraná, que é conhecido como a noiva da estrada. Em várias cidades, como Jacarezinho e Andirá, motoristas afirmam ver uma mulher vestida de noiva, toda ensanguentada, andando pela pista. Segundo a lenda local, ela morreu no dia do próprio casamento, vítima de um acidente. E desde então, busca vingança, ou apenas o caminho de volta. E é exatamente aqui, meus nobres, que entram as teorias. Por que será que a mulher da estrada aparece? Existem algumas teorias sobre isso. A primeira seria mais num tipo de arquétipo feminino, já que como a mulher, né, teria sofrido algum tipo de abuso psicológico ou físico, ou, né, foi abandonada, ou teve alguma perda irreparável, talvez ela tenha voltado para buscar vingança. Já outra questão, talvez, né, que as pessoas dizem, que seja algo mais espiritual, como se fosse essa mulher fosse uma presença que viesse para tentar alertar motoristas bêbados, né, sonolentos ou até distraídos, na maioria das vezes, né, na estrada, para que não tenha mais acidentes ou tragédias. Já os mais céticos acreditam que seja apenas uma ilusão coletiva, uma mistura de muito cansaço, até uma fadiga, escuridão, imaginação. Mas, gente, convenhamos, todos esses relatos, com os mesmos detalhes, durante décadas, em diferentes estados, será mesmo que é apenas uma coincidência? Você acha que isso, essa lenda, acontece, existe só aqui no Brasil? Segura aí. Lá para os States, nos Estados Unidos, existe a Resurrection Mary, uma jovem que pede carona nos arredores de Chicago. E assim como a figura que a gente conhece muito bem aqui no nosso país, ela também desaparece ao ser deixada na porta de um cemitério. No Japão, tem a Kushizaki Onna, uma mulher que aparece nas estradas e faz perguntas bizarras antes de atacar suas vítimas. Na América Latina, meus nobres, temos a La Llorona, ou mais conhecida por nós como a Chorona. E dizem, acreditam, que se você ouvir um choro, uma mulher chorando e se aproximando da sua casa, pode ser ela. Ela é o espírito de uma mãe, né, que vaga em busca dos filhos mortos e que também pode aparecer em estradas, rios e ruas desertas. E aí, meus nobres, se você visse uma mulher andando, caminhando na estrada à noite, você pararia? Você acredita que essas aparições sejam reais ou só frutos da mente cansada de quem dirige por horas? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E se você tiver passado por algo parecido, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar e mandar o seu relato. Quem sabe ele não pode virar um vídeo para o canal. Então é isso, meus nobres. Quem curtiu, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito no nosso trampo. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que ama o terror raiz e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se você ainda estiver aqui, é claro. Tamo junto. Tchau.